Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 3 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. O governo federal vai investir mais 1 bilhão e 800 milhões de reais no sistema prisional brasileiro. E durante visita a presídios de Manaus, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, confirma auxílio ao governo do Amazonas na transferência de presos e na identificação de corpos após rebeliões. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Carteira de vacinação em dia. Ministério da Saúde amplia a imunização contra meningite e o HPV, que causa o câncer de colo do útero. Repórter Gabriela Noronha. A vacina contra a meningite C agora está disponível para adolescentes de 12 e 13 anos. Além disso, os meninos foram incluídos na vacinação contra o papiloma vírus humano, o HPV. As férias estão aí, muitos pais estão programando a viagem dos filhos. E a partir de que idade a criançada pode viajar sozinha e quais são os documentos que é preciso levar? A Voz do Brasil responde. Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Os líderes da rebelião em unidades de detenção em Manaus vão ser transferidos para presídios federais. Essa foi uma das decisões acertadas numa reunião entre o governador do Amazonas, José Melo de Oliveira, e o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. O ministro visitou os presídios de Manaus para ver de perto a situação e ainda anunciou a liberação de mais dinheiro para vagas e aumentar a segurança nas prisões do país. É mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para os estados. Com a rebelião no presídio Anísio Jobim, em Manaus, registrando 56 mortes, além de fugas e mais 4 mortes em outra unidade prisional do estado, num período de 24 horas, o ministro da Justiça visitou o Amazonas entre ontem e esta terça-feira. Alexandre de Moraes foi ao presídio Anísio Jobim e à Defensoria Pública do Estado e se reuniu com o governador José Melo de Oliveira e o secretário de Segurança Pública Sérgio Fortes, além de promotores estaduais. O ministro anunciou que assim que os líderes da rebelião forem identificados, o que deve ocorrer até o fim desta semana, eles vão ser transferidos para presídios federais. Alexandre de Moraes lembrou que na semana passada foram liberados 1 bilhão e 200 milhões de reais para melhorar o sistema prisional. Cada estado vai receber 45 milhões de reais, o que vai permitir a construção de pelo menos mais um presídio em cada unidade da federação. Além de criar mais vagas, as novas unidades vão contribuir para que tragédias como a do Amazonas sejam evitadas. Isso vai possibilitar também que nós possamos partir para um segundo ponto essencial no sistema penitenciário, que é a separação em presídios em virtude do crime, da gravidade do crime, em virtude da reincidência, algo que a Constituição já determina desde de 88, infelizmente, isso não vem sendo realizado. Com o dinheiro também vão ser comprados 3.000 scanners. Esses aparelhos permitem fiscalizar as pessoas que entram nos presídios sem a necessidade de revistas vexatórias. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, adiantou também a liberação de mais recursos para o sistema prisional neste ano. Vamos até o final desse semestre, desse primeiro semestre de 2017, liberar novamente agora 1 bilhão e 800 milhões de reais. Completando 3 bilhões, o maior repasse financeiro para o sistema penitenciário da história brasileira, mas feito junto com os estados, para que União e estados possam mudar a mentalidade do sistema prisional brasileiro. O ministro também disse que 2 peritos da Polícia Federal foram cedidos para apoiar o trabalho do Instituto Médico Legal do Amazonas na identificação dos corpos dos mortos durante a rebelião e que o governo prepara o lançamento do Plano Nacional de Segurança Pública. Reportagem Paulo La Sálvia. E o ano começa com um novo calendário de vacinação na rede pública de saúde. Além das vacinas tradicionais, o Ministério da Saúde ampliou a imunização contra meningite e HPV. E no caso do HPV, vai ser a primeira vez que os meninos vão ter acesso na rede pública à vacina.
O choro de Felipe, de apenas 2 meses, é por uma boa causa. Hoje ele tomou 4 vacinas de uma vez em um posto de saúde em Brasília. A mãe, Marlúcia Lopes, sabe que a vacinação previne doenças e vai ajudar Felipe a crescer saudável. Por isso, segundo ela, o cartão do filho está sempre atualizado. É muito importante, para a saúde deles. Dá dó, 4 vacinas de uma vez, mas tem que dar para imunizar, contra as doenças que estão aí. O cartão de vacinas é indispensável não só para crianças, como também para adolescentes, adultos e idosos. E para manter o documento em dia, todos devem ficar atentos às mudanças no calendário de vacinação em 2017. A partir deste ano, a vacina contra a meningite C, que era aplicada em crianças entre 3 meses e 4 anos, agora está disponível para adolescentes de 12 e 13 anos. Além disso, os meninos foram incluídos na vacinação contra o papiloma vírus humano, o HPV. O Brasil será o primeiro país da América do Sul e o 7º do mundo a oferecer esta vacina para meninos de 12 a 13 anos em programas nacionais de imunização. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a ampliação do quadro de vacinas se deve à economia feita pelo governo nos últimos meses do ano passado. Com 1 bilhão e 900 milhões de economia e eficiência que fizemos nesses primeiros 200 dias de administração, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde. Para a ampliação da vacina contra a meningite C, foram adquiridas 15 milhões de doses. A meta é vacinar 80% do público-alvo, formado por mais de 7 milhões de adolescentes. No caso da vacinação contra HPV, a expectativa é imunizar mais de 3 milhões e 600 mil meninos em 2017. Reportagem Gabriela Noronha. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atualizou as regras para produtos bronzeadores. A ideia é definir as diferenças entre cada um e dar mais tranquilidade aos consumidores. Pois é, Nazi, e a atenção especial é com os aceleradores de bronzeado. Como a maioria não tem fator de proteção solar, esses produtos vão ser obrigados a dizer na embalagem que não são protetores solares. Com a chegada do verão, muita gente quer aproveitar para reforçar o bronzeado. A carioca Érica Reis, que foi curtir uma praia com a família, diz que não dá para vacilar na hora de escolher um bronzeador. Pode dar uma alergia, sei lá, um machucado, ou o sol pode piorar. Nem todo mundo sabe, mas os produtos usados para bronzear a pele podem ter funções diferentes. Por isso, a Anvisa vai exigir classificação específica dos bronzeadores. O chamado ativador de bronzeado, por exemplo, usado para escurecer a pele por meio de aplicação externa, deve alertar no rótulo que não é um protetor solar. O gerente geral de cosméticos da Anvisa, João Tavares, fala sobre a medida. Os bronzeadores são considerados protetores solares. Eles devem atender a norma de protetor solar e ter registro como os próprios protetores solares. Esse procedimento já era feito, porém ainda faltava deixar claro na nossa legislação, na nossa regulamentação. E os produtos relacionados a bronzeamento, que não são protetores solares, que é o bronzeador simulatório e o acelerador de bronzeado, continuam isentos de registro, porém tem frases de advertência para que a população saiba que não é um protetor solar. A dermatologista Luna Azulay explica a diferença entre o bronzeador e o protetor solar. O bronzeador pode acelerar um tanto a pigmentação natural da pele, que você conseguirá se fizer uma exposição solar gradual. E o protetor solar, ele tem outro entendimento e ele tem uma regra de estabelecimento de quanto que ele protege. Então, aquele número que existe, 30, 40, 50, aquilo é proteção com relação ao ultravioleta B. O pequeno Yuri já aprendeu a lição e sabe que com o sol não se brinca, senão pode acontecer que a gente não consegue dormir, a gente não consegue comer direito, com a testa ardendo, com tudo ardendo. As empresas responsáveis pelos aceleradores de bronzeado já regularizados pela Anvisa têm até junho para adequar os rótulos às novas regras. Reportagem Natália Mello.
A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres condenou a chacina ocorrida no dia 31 de dezembro em Campinas, São Paulo. O autor dos crimes cometeu suicídio após matar 12 pessoas, entre elas a ex-mulher e o próprio filho. Para a Secretaria, o crime foi motivado pelo machismo e o ódio contra as mulheres. O crime foi na noite de 31 de dezembro, durante uma festa em que Isamara Fillier, ex-mulher de Sidney Araújo, autor da chacina, celebrava a passagem de ano com parentes, amigos e o filho de 8 anos. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania divulgou nota de repúdio. Segundo a Secretaria, o feminicídio é a expressão maior do ódio contra as mulheres. Tanto Isamara quanto as demais mulheres da chacina foram vítimas de feminicídio, seja esse direto ou por conexão. Na nota, a Secretaria ainda afirma que tragédias como essa, infelizmente, são constantes no país. Segundo os dados do Atlas da Violência 2016, 13 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil, o que coloca o país no 4º lugar no ranking da violência contra a mulher. Diante deste quadro, o Estado não pode e não se omite em enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres por meio de sua política nacional e por meio de sua avançada legislação, que conta como exemplos mais efetivos com as leis Maria da Penha e do feminicídio. José Luiz Filho, para a Voz do Brasil. Agora são 19h11 pelo horário brasileiro de verão. A Voz do Brasil vai falar sobre as regras para crianças e adolescentes viajarem sozinhos, seja de ônibus ou avião. É daqui a pouco, não saia daí. Você na Voz do Brasil. A proposta da reforma da Previdência feita pelo governo já foi enviada ao Congresso Nacional. As sugestões de mudança estão deixando muitos ouvintes aqui na Voz do Brasil com dúvidas. E aqui no quadro Você na Voz, vamos responder os ouvintes. E um deles é o Edgar Neto, de Fortaleza, Ceará. Vamos ouvir. Olá, aqui é o Edgar Neto, de Fortaleza, Ceará. Eu gostaria de saber se essa reformulação da aposentadoria afeta aqueles que têm um tempo de trabalho reduzido por conta da periculosidade ou por conta da radioatividade. E quem traz a resposta para o Edgar e outros ouvintes é a repórter Natália Kozlik. Boa noite, Natália. Boa noite ao pessoal do estúdio e a todos os ouvintes que participam com a gente aqui na Voz do Brasil. Nós conversamos com o secretário de Políticas de Previdência Social, Benedito Brunca, para saber como ficam as regras para as pessoas que trabalham com algum risco para a saúde. Vamos ouvir. Não é possível, já desde 1995, conceder essas aposentadorias especiais por categoria profissional. Que não é porque é médico ou porque é enfermeiro que automaticamente, pela nomenclatura, já se tem direito ao benefício. O direito ao benefício decorre da exposição e das documentações que são exigidas para comprovar a efetiva exposição a esses agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos. Alguns ouvintes também perguntaram sobre a aposentadoria no caso dos vigilantes, se há alguma regra especial para essa categoria. O secretário Benedito Brunca reforça. Não existe, como mencionei, nenhuma distinção por categoria profissional. O auxílio-doença também deixou muitos ouvintes que recebem o benefício em dúvida. O Claudemir Alves, por exemplo, está afastado do trabalho há 10 anos por conta de um acidente de trânsito. Ele quer saber se esse tempo será contabilizado no cálculo para a aposentadoria dele. Ele é somado ao tempo da aposentadoria, porque durante o período em que ele recebe o auxílio-doença, ele continua considerando um limite de 91% do valor que ele recebia, considerando inclusive a própria noção de que, mesmo afastado, ele continuaria contribuindo, digamos assim. Então, quem está em auxílio-doença continua amparado e vai contar esse tempo, que decorra da licença entre atividades que ele exerça. O Robson Luiz Miranda, lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, também está afastado pelo auxílio-doença e agora quer dar entrada no pedido de aposentadoria por invalidez. Caso a reforma seja aprovada, Robson, a aposentadoria só será de 100% para incapacidade definitiva decorrente exclusivamente de acidente do trabalho. Para os outros casos, o cálculo é proporcional ao tempo de contribuição. Por hoje é só, voltamos ao estúdio.
Obrigado, Natália. E você que tem dúvidas sobre algum programa do governo federal, mande a sua pergunta aqui para a Voz do Brasil. Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail, voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 99862 7345. 61 99862 7345. E a nossa produção vai procurar a resposta para você. Participe! Depois de receber o maior reajuste médio da história, de 12,5%, o Bolsa Família vai ganhar neste ano o reforço de outros programas sociais. É o caso do Criança Feliz e de ações que vão estimular os beneficiários a abrirem o próprio negócio e gerarem renda. O Criança Feliz já conta com a adesão de todos os estados e 480 municípios. O programa vai estimular e acompanhar o desenvolvimento integral das crianças de baixa renda, com ações nas áreas da saúde, educação, assistência social e cultura. As famílias receberão visitas periódicas de profissionais que vão mostrar aos pais a melhor maneira de estimular o desenvolvimento dos filhos nos primeiros 1000 dias de vida da criança. Passada a fase de implantação, 2017 será um ano em que as ações vão chegar nas casas das pessoas. Para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, o programa tem o potencial de se tornar a maior ação de desenvolvimento social e econômico do país. Essas crianças vão ser acompanhadas para que elas sejam estimuladas, tenham as mesmas oportunidades daquelas crianças, filhas de famílias que têm mais recursos, para elas poderem chegar na escola em igualdade de condições e poder ter uma escolaridade maior que a dos seus pais, ter uma renda no futuro maior que a dos seus pais e ajudar toda a sua família a sair da pobreza. 2017 também será o ano de implantação da Estratégia Nacional de Inclusão Social e Produtiva. As ações vão ajudar na criação de uma porta de saída do Bolsa Família. Jovens e adultos vão receber qualificação profissional, estímulo ao empreendedorismo e à inovação, e terão acesso a linhas de crédito para abrirem o próprio negócio. O ano que passou foi marcado ainda pelo maior reajuste da história do Bolsa Família. O ministro Osmar Terra afirma que o reajuste foi concedido para tentar amenizar os efeitos da inflação e é uma demonstração de que a área social é uma prioridade. São famílias que vivem numa situação muito difícil, próxima à pobreza extrema, né? Então elas precisavam de alguma maneira ter reajustado. A inflação comeu aí boa parte do valor do programa e essas famílias estavam tendo dificuldade, inclusive, de comprar, de botar comida na mesa. Aumento que o beneficiário percebeu e que ajuda a melhorar a alimentação das famílias, como conta a Gislaine de Carvalho, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Você vai no mercado hoje em dia, você não compra nada, né? Mas com esse dinheiro a mais, um pouquinho, ajuda mais, assim, da gente comprar as coisas. Principalmente para eles, né? Porque esse dinheiro eu uso mais pro meu filho mesmo. Então é uma coisa assim, que me ajuda bastante. O controle sobre o uso dos recursos públicos foi aperfeiçoado. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário passou a contar com 6 bases de dados para o cruzamento de informações. Isso melhorou o controle de entrada e permanência no Bolsa Família. Tudo para garantir que o dinheiro do programa vá para quem realmente precisa. De Brasília, Carolina Graziadei. Não foram apenas os setores de turismo, bares, restaurantes e hotéis que comemoraram o movimento durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Pois é, Gabriela, a demanda por voos nacionais e internacionais também cresceu. Durante os Jogos Olímpicos, mais de 1.600.000 pessoas passaram pelos aeroportos do Rio de Janeiro. Este número representa um aumento de mais de 23% em comparação com o mesmo período de 2015. A maior alta foi de voos internacionais, com 311 mil passageiros, um aumento de mais de 30% em comparação ao ano anterior. Entre os aeroportos brasileiros, o de Congonhas, em São Paulo, foi o que apresentou a maior quantidade de voos de passageiros domésticos com destino ao Rio de Janeiro. 326 mil pessoas viajaram da capital paulista para a sede das Olimpíadas. Já no exterior, considerando voos com origem ou destino na cidade do Rio de Janeiro durante o evento, os Estados Unidos foram o país com a maior quantidade de passageiros transportados, seguido da Argentina e do Chile. Os números fazem parte de um relatório da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Foram contados os voos entre os dias 3 e 23 de agosto do ano passado. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas e 19 minutos no horário brasileiro de verão.
Para a criançada, as férias escolares são sinônimo de viagem. E para os pais, planejar esses passeios é fundamental para que o descanso não se transforme em dor de cabeça. Uma das providências que não deve ser deixada de lado é a autorização para crianças que vão viajar sozinhas ou sem a companhia de um parente próximo. Maria Júlia tem 11 anos e foi passar férias no Rio de Janeiro. Como viajou sem os pais, precisou de uma autorização para embarcar no aeroporto de Brasília. A mãe dela, a corretora de imóveis Virna Morici, conta que na Vara da Infância e da Juventude, que emite as permissões para menores que viajam desacompanhados dos pais, o procedimento é simples e rápido. Eu tenho o costume de sempre fazer esse procedimento com a minha filha, Maria Júlia. Ela hoje está com 11 anos, então ela precisa de autorização. E eu sempre venho aqui na Vara da Infância e Juventude do aeroporto, porque eu acho super tranquilo, é bem vazio, sai rápido a documentação e prontamente ela embarca sem maiores problemas. Nas viagens dentro do Brasil, a autorização emitida na Vara da Infância é necessária para crianças de até 11 anos de idade que viajam sem os pais ou sem parentes próximos, como avós, tios e irmãos maiores de 18 anos. Se a viagem for para outro país, adolescentes de até 17 anos também precisam de autorização quando não viajam com o pai e a mãe, como explica Marcos Barbosa, supervisor da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Nas viagens internacionais, é necessária a autorização tanto para criança quanto adolescente. Se essa criança ou adolescente for viajar na companhia de apenas um dos pais ao exterior, o outro deverá conceder a autorização. Se for na companhia de avós, tios, vizinhos, empresa de viagem, ambos os pais terão que autorizar essa viagem. Marcos Barbosa também explica o que os pais devem fazer para emitir a autorização. Para requerer a autorização de viagem nacional para criança, um dos pais deverá comparecer à Vara da Infância, portando seu documento pessoal e o documento da criança, certidão de nascimento e, se já tiver a identidade, traga a identidade também. As autorizações de viagens internacionais também podem ser emitidas na Vara da Infância e da Juventude. Os pais também devem comparecer com documentos próprios e da criança ou adolescente. Em todos os casos, os documentos devem ser originais ou cópias autenticadas. Reportagem Roberto Camargo. Os moradores da cidade de Goiás voltaram a se encontrar no mercado municipal. O local histórico foi todo reformado e entregue à população. A obra custou 10 milhões de reais, recursos do PAC Cidades Históricas. Arquitetura barroca e tradições seculares. A cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho, é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A cidade se desenvolveu ao redor do Rio Vermelho, quando ainda no século XVIII, os bandeirantes descobriram um rio bastante rico em ouro. Com a extração, cresceram os mercados. O comércio se desenvolveu nos fundos das residências, até que em 1926 foi inaugurado o Mercado Municipal de Goiás. Nos últimos 2 anos, o mercado passou por uma reforma e este mês foi entregue novamente à população da cidade de Goiás pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Beatriz Otto, técnica do IPHAN em Goiás, conta que é o conjunto arquitetônico mais representativo da cidade. A região onde está o mercado sempre foi o local do comércio na cidade. E desde então é o principal ponto de encontro dos moradores e dos turistas. A reforma custou 10 milhões de reais e foi feita com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Cidades Históricas, criado há 3 anos para restaurar 425 locais históricos tombados pelo IPHAN. 26 obras já foram entregues e 65 estão em execução. Restaurar os locais históricos não beneficia somente a cultura do país, mas também a economia. É o que ressalta o diretor do Parque Cidades Históricas do IPHAN, Robson Almeida. É super
super importante isso, é uma mudança de cultura que o nosso país está vivendo. Centros históricos, na maioria das vezes, são cidades de médio e pequeno porte, então são cidades que ainda têm uma qualidade de vida que pode ser potencializada com o patrimônio. Um dos desafios nesse tipo de obra é modernizar o local respeitando o projeto original, como explica Beatriz Otto. Acessibilidade, rotas de pânico e fuga em caso de incêndio, questões de vigilância sanitária, com acesso à internet, câmeras de segurança, sistema de som. Então, tudo isso é possível, sim, você incorporar ao edifício. O bem tombado, ele, em momento algum, ele está congelado para receber essas melhorias. Para os próximos anos, o IPHAN estuda criar uma linha de crédito específica para os próprios moradores das cidades históricas preservarem os locais. Reportagem Alessandra Bastos. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal impede bloqueio de mais de 190 milhões de reais nas contas do Estado do Rio de Janeiro. Mantida a ordem judicial para remover presos de delegacias no Rio Grande do Sul. Oi é condenada a retirar antena de área tombada em Minas Gerais. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Johnny Luna. Eu sou Arthur Filho. Supremo Tribunal Federal impede bloqueio de mais de 190 milhões de reais nas contas do Estado do Rio de Janeiro. A decisão suspende a execução de cláusulas de contragarantia em contratos de financiamento internacional entre a União e o governo fluminense. Ricardo Viula. No caso, os quase 193 milhões de reais bloqueados abrangem recursos do Programa de Melhorias e Implantação da Infraestrutura Viária do Rio de Janeiro e do Programa Emergencial Rodoviário da região serrana. Ao entrar com uma ação no STF, o governo estadual do Rio afirmou que o bloqueio foi determinado de forma unilateral pela União, sem ter a chance de se defender. Na decisão, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu razão ao governo fluminense, destacando que a inadimplência com a União resulta de uma situação de excepcional calamidade financeira, já declarada formalmente pelo Estado. Para a ministra, a atual crise fiscal vivida pelo Rio de Janeiro demanda que sejam reavaliadas as regras e a forma de pagamento dos valores devidos. A decisão provisória da presidente do STF retira ainda a condição de devedor do Estado, que pode agora obter novos financiamentos. Mantida a ordem judicial para remover presos de delegacias no Rio Grande do Sul. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. No caso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com a ação para garantir a retirada imediata dos presos alojados em delegacias por aguardarem vagas no sistema penitenciário do Estado. A ordem de remoção veio do Tribunal de Justiça Gaúcho, sob pena de multa diária de R$2.000 por delegacia, que continuar mantendo detentos em situação irregular após um prazo de 20 dias. O Estado do Rio Grande do Sul pediu no Superior Tribunal de Justiça a suspensão da medida, mas a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, negou o pedido por entender que o processo tem natureza constitucional. Por isso, ela afirmou que só o Supremo Tribunal Federal pode decidir se suspende ou não a ordem judicial de remoção. Oi é condenada a retirar antena de área tombada em Minas Gerais. O equipamento está instalado ao lado da Capela São Domingos do Rio do Peixe, patrimônio cultural da cidade mineira de Dom Joaquim desde 2007. Mônica Cardoso. Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a Oi ergueu a antena sem consultar o órgão ou a Secretaria Municipal de Cultura de Dom Joaquim. De acordo com a Justiça Mineira, a estrutura gerou dano ambiental à capela e descaracterizou a construção.
A pedido do Ministério Público Estadual, a operadora deve retirar a antena sem interromper o serviço de telefonia, sob pena de multa diária de R$10 mil. Além disso, a Oi foi obrigada a restaurar o local e pagar R$65 mil de indenização. Ainda cabe recurso da decisão. A Justiça do Acre determinou que uma universidade entregue o diploma de graduação de um estudante depois de 2 anos de demora. Apesar das tentativas do universitário, a instituição de ensino superior negou o pedido, alegando que ele não apresentou as cópias autenticadas dos documentos pessoais. Mas o juiz do caso entendeu que a prática foi abusiva e desrespeitou o Código de Defesa do Consumidor. Com a decisão judicial, a universidade tem até 30 dias para entregar a certificação sob pena de pagar multa diária de R$100 e mais R$3 mil de indenização ao aluno por danos morais. Candidato com deficiência visual pode concorrer em concurso da Polícia Militar Catarinense após cirurgia corretiva. A decisão é da Justiça de Santa Catarina, Kirk Moreno. No caso, o candidato a soldado da Polícia Militar do Estado foi reprovado em uma inspeção de saúde por deficiência visual. Só que quando procurou a justiça, o homem já havia agendado uma cirurgia, normalizando a visão durante a tramitação do processo. Em defesa, a Polícia Militar alegou que o candidato não contava com a capacidade visual necessária para entrar na carreira policial. Mas os desembargadores do caso lembraram que o candidato não possuía mais a deficiência quando foi eliminado do certame. Com isso, a decisão judicial autoriza o homem a permanecer na seleção, desde que preencha os demais requisitos necessários. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado deve votar este ano divulgação de gastos da Presidência da República com cartões corporativos. Cristóvão Buarque e Ciro Nogueira querem estimular aumento da produção e uso de energias renováveis. Teto de gastos e reforma da Previdência vão prejudicar principalmente os mais pobres, reclama Lindbergh Farias. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O Senado retoma em 2017 a discussão de um projeto que garante maior transparência nas despesas pessoais da Presidência da República e dos 3 poderes pagas com cartões corporativos. A proposta trata da divulgação desses gastos no portal de transparência na internet e já foi aprovada pela Comissão de Transparência e Governança. Após o recesso, a proposta será votada pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Tiago Melo. Além de permitir a realização de saques em dinheiro, o cartão funciona também como um cartão de crédito internacional, cuja fatura é liquidada diretamente na conta única da União. Segundo o portal da Transparência, em 2015, pelo menos 91% das despesas da presidência foram classificadas como sigilosas, um montante de quase R$6 milhões. A proposta garante que sejam divulgadas junto às despesas o nome e matrícula do responsável pelo gasto. Para o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, autor do PL, o objetivo é evitar o uso indevido do dinheiro público e garantir transparência à população. É um tema atual, uma pauta que foi deliberada por todos os movimentos e todas as pessoas que foram às ruas buscando a transparência e o resultado no gasto público. A Comissão de Transparência e Governança também aprovou em 2016 o projeto que cria a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública.
A ideia partiu da Comissão Parlamentar de Inquérito do Assassinato de Jovens. A proposta prevê a adoção de procedimentos estatísticos e de segurança, como a publicação de relatórios sobre o uso da força, número de policiais mortos e os principais indicadores da criminalidade. De acordo com o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, esses dados são necessários na elaboração e implantação de políticas públicas para diminuir a violência. A população tem o direito de conhecer as ações que o Estado pretende empreender na prevenção e no combate à criminalidade, bem como seus resultados. Outro projeto em estudo no Senado visa beneficiar quem tem mais de 60 anos e sonha fazer um curso superior. Pela proposta, 20% das vagas ociosas das universidades públicas seriam destinadas aos idosos. Proposta pelo senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, a cota já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e agora está em exame na Comissão de Educação. Em defesa do projeto, Eduardo Amorim destaca que o brasileiro hoje vive mais e que é baixo o número de idosos com formação universitária. Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que foi relator da proposta na comissão, explica que as universidades terão autonomia para decidir a forma de acesso dos idosos. As vagas ociosas em instituições de ensino superior, que elas possam ser preenchidas, claro, gratuitamente, por pessoas com mais de 60 anos. Se as pessoas com mais de 60 anos não ocuparem as vagas, essas vagas ficarão à disposição, normalmente como é pela política de cotas. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos provocará uma redução drástica dos investimentos públicos. Isso poderá gerar estagnação econômica nos próximos anos, alertou o senador. Ele também disse que a limitação dos gastos públicos e a reforma da Previdência vão prejudicar os mais pobres e os trabalhadores. Eu pergunto, qual a contribuição que os mais ricos estão dando para esse ajuste fiscal? Qual a contribuição que os grandes empresários estão dando para esse ajuste fiscal? Qual a contribuição que os banqueiros estão dando para esse ajuste fiscal? Zero! Nenhuma! Nós temos um sistema tributário muito injusto. Os muito ricos desse país pagam pouquíssimos impostos. Os banheiros de uso coletivo terão que ter torneiras com desligamento automático, se virar lei e projeto em exame no Senado. A proposta já passou pela Comissão de Desenvolvimento Regional, onde o relator, senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, explicou que essa medida vai ajudar a evitar desperdício de água. Além disso, como destaca o senador, esse tipo de torneira protege contra a transmissão de doenças porque dispensa o contato da mão com o registro. As torneiras de banheiros públicos são particularmente sensíveis ao desperdício, uma vez que o usuário não é o responsável pelo pagamento da água que utiliza. Agora é lei. O hino nacional inteiro terá que ser tocado em todo evento esportivo oficial no Brasil. A obrigatoriedade está em lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada no final de dezembro pela Presidência da República. Detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos. O texto modifica a Lei de 1971, que trata da forma e apresentação dos símbolos nacionais, como a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. O hino deverá ser tocado integralmente na abertura de competições esportivas nacionais do Sistema Nacional do Desporto. A lista inclui os jogos de ligas regionais, nacionais, confederações e comitês olímpico e paralímpico. O projeto foi aprovado no Senado no dia 15 de dezembro de 2016 e seguiu para a sanção presidencial. Ao defender a aprovação, a relatora da proposta, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que a abertura dos eventos esportivos com o hino vai despertar o sentimento de nacionalidade nas pessoas. É a forma como o americano fala e canta o seu hino. Bota a mão no peito e faz uma reverência. No Brasil está começando um pouco esses hábitos, mas todos os brasileiros cantam. E vou lhe dizer mais, no Rio Grande do Sul, se canta o hino do Rio Grande do Sul, todo mundo canta com o mesmo, às vezes até mais entusiasmo do que o hino nacional, porque essas questões são culturais no nosso povo. A iniciativa já entrou em vigor no dia da sua publicação, 30 de dezembro de 2016. Assim, de agora em diante, todos os eventos esportivos precisam cumprir a regra.
O Brasil assumiu no Acordo de Paris o compromisso de fazer com que até 2030 as energias renováveis representem 45% da matriz energética nacional. De fato, as fontes de energia renováveis, como a solar, por exemplo, vêm ganhando espaço no país. Mas os senadores avaliam que as leis atuais são insuficientes para estimular uma produção maior neste setor. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, diz faltar incentivos ao uso desses sistemas de geração de energia limpa, que geralmente custam mais pela falta de desenvolvimento de tecnologia no setor pelo Brasil. Por isso, ele já apresentou um projeto que prevê o uso obrigatório de recursos na pesquisa de fontes alternativas de energia por empresas do setor elétrico. É preciso haver subsídio, é preciso haver incentivo para que as pessoas comecem a substituir, mesmo que tenha de pagar mais nesse momento, do que a energia por fontes tradicionais, que são baratas hoje, mas vão ficar inviáveis ou caríssimas no longo prazo. Já o projeto do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, permite o uso de dinheiro do FGTS na compra e na instalação de equipamentos para a geração própria de energia em residências. Se o projeto virar lei, a medida vai beneficiar a geração de energia a partir de fontes hidráulica, solar, eólica ou de biomassa. Segundo Ciro Nogueira, para o cidadão, os ganhos com a economia de energia serão maiores que o rendimento proporcionado pela aplicação tradicional do FGTS. Além disso, o país também ganha com uma matriz energética mais limpa. Um projeto desse visa a geração de energia da forma mais limpa possível, a melhorar a renda dos trabalhadores brasileiros e, principalmente, ele fazer jus ao dinheiro que é dele, do trabalhador. Para o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, esse tipo de estímulo é importante para o país aproveitar mais seu potencial natural para energias renováveis. Nós temos que aproveitar essa grande aptidão natural que existe no Brasil para outras fontes alternativas e com destaque a energia eólica e solar. Também o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, tem projetos de lei voltados para o estímulo às energias renováveis. Um deles prevê incentivos para a expansão de energia solar em edificações e terrenos públicos. O que você pensa desses projetos? Ligue para a Rádio Senado no 0800 61 22 11 e deixe sua opinião, sugestão ou crítica. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio: Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia confirma a votação da reforma da Previdência até março. Reforma tributária pretende acabar com guerra fiscal entre estados. Parlamentares defendem propostas para alterar regras eleitorais. Boa noite. Projeto de lei de Cajá Nardes, do PR do Rio Grande do Sul, limita a 3 mandatos consecutivos o exercício do mesmo cargo eletivo no Poder Legislativo. Cajá Nardes argumenta que a renovação é sempre positiva, porque traz melhorias e aperfeiçoa o que já está em execução, além de possibilitar a inclusão de inovações para o melhor funcionamento da máquina pública. Apresentei no ano de 2016 um projeto de lei que limita a reeleição para cargos no Poder Legislativo da União, dos estados e dos municípios em 3 legislaturas. Tal medida propiciará a oxigenação deste poder, trazendo consigo novas ideias, novas influências e novas lideranças. Num mundo em rápida evolução, é fundamental que o Poder Legislativo se abra para acolher um número sempre mais diversificado de talentos. Coordenadora da bancada feminina da Câmara, Dâmina Pereira, do PSL de Minas Gerais, considera que um dos maiores desafios do grupo é fazer avançar a proposta de emenda à Constituição que trata da representatividade feminina no parlamento. Atualmente, como lembra Dâmina Pereira, há no Congresso apenas 63 parlamentares mulheres e a proposta, se aprovada, vai aumentar a representatividade feminina no Poder Legislativo. Gostaria aqui muito de destacar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que reserva um percentual mínimo de representação para homens e mulheres no Poder Legislativo.
De acordo com o texto, esse percentual será aumentado de forma gradativa. São em 3 legislaturas, então seria 10% das cadeiras na primeira, 12% na segunda e 16% na terceira. Essa proposta, ela é bastante importante porque ela vai reduzir a desproporcionalidade durante as disputas eleitorais. Educação. O governo federal encaminhou em setembro de 2016 uma medida provisória sobre a reformulação do ensino médio. O texto já foi votado pela Câmara e, após o recesso parlamentar, será analisado pelo Senado. Na avaliação de Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, um assunto tão importante não poderia ser tratado por medida provisória. Ságuas Moraes argumenta que o tema merece mais atenção e mais esclarecimentos. Ele cobra, por exemplo, que o governo explique qual será a origem dos recursos para investir no ensino integral. Eu digo que é a medida provisória da enganação porque nós temos 8.200.000 alunos no ensino médio e essa reforma só vai contemplar 500 mil alunos. Então, em torno de 6% apenas dos alunos do ensino médio é que serão contemplados por essa reforma que aí está colocada. Não fala de onde virá dinheiro novo, porque esses 500 mil alunos estarão em tempo integral e também terão a educação profissional para parte desses alunos. Mas em nenhum momento na medida provisória aponta de onde virá o dinheiro novo para poder contemplar essa reforma que está sendo colocada para o ensino médio. Janete Capiberibe, do PSB, prestou homenagem às estudantes do Amapá. Anne Caroline Oliveira, de 17 anos, escolhida pela Embaixada dos Estados Unidos para ser embaixadora jovem em 2017, e Amanda Thaís dos Reis Fernandes, de 18 anos, premiada na Olimpíada de Matemática pelo 3º ano consecutivo. De acordo com Janete Capiberibe, as jovens têm origem humilde e frequentam escolas públicas, mas mostram que é possível conquistar novos horizontes quando há dedicação e empenho. Anne Caroline concorreu com quase 19 mil estudantes do Brasil e foi escolhida com outros 49 adolescentes para participar de um programa da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Em janeiro, ela viaja para os Estados Unidos e terá 10 minutos para falar das riquezas e potencialidades do nosso querido Amapá. Amanda Thaís dos Reis Fernandes conquistou 3 medalhas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática de escolas públicas. São histórias dessas 2 jovens que venceram e servem de exemplo para a juventude do nosso país, para a juventude do meu estado, do Amapá. Saúde. Idosos aposentados pelo regime geral de previdência social podem ficar isentos dos tributos federais incidentes nos medicamentos vendidos sob prescrição médica. É o que prevê projeto de lei de Francisco Floriano, do Democratas do Rio de Janeiro. Francisco Floriano apresentou a proposta devido ao grande número de aposentados que reclamam da dificuldade em adquirir medicamentos por causa dos preços altos. Se nós temos a convicção que é necessário essa medicação e que ela chega ao consumidor com mais de 35% de aumento, por que o governo não tira esses 35% de impostos, de tributos federais e repassa isso ao consumidor em forma de isentar ele dessas taxas? Está no Estatuto do Idoso garantir o idoso gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física, mental. Presidência. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a votação da reforma da Previdência deve ser prioridade da Casa no retorno do recesso. Ele espera que o Congresso conclua a tramitação da proposta ainda no primeiro semestre deste ano, como mostra a reportagem a seguir. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, confirmou que a reforma da Previdência enviada pelo governo deve ser aprovada até o final de março na Câmara e ter a votação concluída até junho no Senado. Para Maia, a medida terá impacto direto na redução da taxa de juros e vai assegurar o direito do trabalhador ao benefício. Eu tenho certeza que qualquer um que seja o próximo presidente da Câmara, ele vai ter o compromisso com o Brasil de pautar uma matéria que é urgente, como eu disse, no curto prazo, volta dos investimentos, geração de emprego para os brasileiros e também no curto prazo, redução da taxa de juros para um patamar menor que 10% do meu ponto de vista. E no longo prazo,
certeza daqueles que estão pagando pela Previdência, que seja pública ou que seja o regime geral, que eles terão tranquilidade de quando estiverem aposentados, eles possam receber as suas aposentadorias. Com relação à renegociação da dívida dos estados, Maia voltou a defender que o governo institua as contrapartidas dos governos estaduais ao refinanciamento de suas dívidas com a União por meio de decreto. Nós aprovamos uma lei escrita pelo governo dizendo que as contrapartidas estarão garantidas num decreto presidencial. Eu acho que é legal. E a partir daí, cada estado vai assinar com o Tesouro, com o Ministério da Fazenda. Na semana passada, o presidente da República, Michel Temer, decidiu vetar parte do texto aprovado pela Câmara que criava um regime sem contrapartidas dos estados, mantendo a renegociação das dívidas pelo prazo de 20 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Trabalho. Já pode ser votado pelo plenário da Câmara projeto de lei de Vicentinho do PT de São Paulo que proíbe o motorista de ônibus de exercer função dupla, também cobrando os passageiros. O deputado aponta as razões que o motivaram a apresentar o projeto. Bem, primeiro, a constatação de que o empresariado, buscando facilidades para ele manda embora o cobrador porque é um trabalhador a menos e obriga o motorista a dirigir e a cobrar. Nós tivemos exemplos, como no Rio de Janeiro, em que houve um conflito entre o passageiro e o motorista, que também era cobrador, ocorreu uma briga e ali o ônibus virou, morreram 7 pessoas. A proibição do motorista dirigir e cobrar é bom para o motorista, porque lhes dá segurança, dignidade no trabalho. É bom para o cobrador, porque ele assegura o emprego, mas também é bom para o passageiro, porque é um serviço mais tranquilo. Vicentinho acrescentou ainda que a presença do cobrador é fundamental, porque, além de fazer companhia ao motorista, ajuda as pessoas com deficiência e presta informação aos passageiros, atuando como um agente de bordo. Comissão Especial da Câmara aprovou a proposta de emenda constitucional que beneficia servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima. Presidente do colegiado, Irã Gonçalves, do PP, explica que o texto permite que servidores públicos ou cidadãos que mantiveram relação de trabalho ou vínculo empregatício com os territórios extintos do Amapá ou de Roraima entre 1988 e 1993 tenham o direito de optar por integrar o quadro em extinção da administração federal. De acordo com Irã Gonçalves, a PEC, já aprovada no Senado, deve ser incluída na pauta da Câmara logo após o recesso para atender uma antiga reivindicação dos servidores dos ex-territórios que foram transformados em estados pela Constituição de 1988. Já há uma pactuação entre os líderes de nós, logo no início do ano, colocar em votação em primeiro e segundo turno aqui na Câmara, porque eu não preciso mais votar no Senado, porque nós não fizemos nenhuma emenda significativa no texto original, fizemos apenas emendas de redação. Então acredito que logo nós teremos a aprovação e a promulgação dessa PEC que vai ao encontro das aspirações dessas pessoas que têm 60, 70 anos, 80 anos, que estão esperando há 30 anos essa expectativa de direito. Agricultura. Já está em vigor a lei que oferece incentivos aos agricultores das regiões abrangidas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, e pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, que desejam renegociar ou quitar suas dívidas. Quando ainda tramitava no Congresso, o projeto era destinado apenas aos agricultores do Nordeste. Mas uma emenda de Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, incluiu os agricultores da região Norte, que passaram também a ter esse direito. O parlamentar explica os benefícios da lei. Os agricultores que têm financiamento agrícola através dos fundos condicionais, no caso Rondônia e Norte FNO, que fizeram financiamentos até o ano de 2011, eles podem procurar a agência do BASA, do Banco da Amazônia, no norte do Brasil, e aderir a esse benefício, que dá um rebate nas suas dívidas de até 80%, de acordo com o valor do empréstimo. É um benefício importante para a agricultura brasileira e o agricultor realmente merece, porque é ele que produz o alimento e coloca na mesa de todos os brasileiros. Desenvolvimento regional. O
período de chuvas na região amazônica provoca enchentes e alagamentos que destroem plantações e as casas dos ribeirinhos, obrigando-os muitas vezes a mudar o local de suas residências. Para amenizar o problema, Hélio Leite, do Democratas do Pará, sugeriu ao Ministério das Cidades a adoção de um projeto que prevê a construção de casas flutuantes para populações ribeirinhas da região amazônica. Nós estivemos com o ministro da cidade levando um projeto para que ele criasse um programa ao nível de Minha Casa Minha Vida que pudesse contemplar a milhares de ribeirinhos que residem na nossa região. E eu levei esse projeto com ele com o intuito de proporcionar aos ribeirinhos aquilo que é fundamental. É um projeto que consiste na construção de casa flutuante. Essa casa flutuante ela vai ter placas de energia solar para captar a energia e automaticamente contemplar os moradores, como também um sistema de tratamento de água potável para que possa atender a sua demanda. Segundo Hélio Leite, o projeto também prevê a construção de escolas e postos médicos flutuantes para facilitar a convivência e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos ribeirinhos. A Frente Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional foi criada com o objetivo de estabelecer um canal de comunicação entre engenheiros e o poder público para facilitar a solução de problemas técnicos e diminuir os gastos com obras paradas, além de trabalhar com a prevenção. Presidente do colegiado, Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, destaca que a frente vai priorizar estudos sobre a conclusão de obras inacabadas no Brasil. A frente discutiu com uma comissão que já existe, uma comissão externa. Essa comissão trata das obras que estão inacabadas. Então, a primeira grande contribuição que a gente quer dar é que tem milhares de obras governamentais que, por razões as mais diversas, ou questões de projeto, questões de burocracia, essas obras estão paralisadas. Num país onde você tem falta de técnicos e muito técnico desempregado e o prejuízo, quem paga essa obra parada? É muito caro para o país. Trabalhar pela retomada das obras, segundo o parlamentar, vai gerar empregos e diminuir prejuízos para o Brasil. Ronaldo Lessa informou ainda que outra questão que será tratada pela frente diz respeito à ampliação da malha ferroviária. Consumidor. Tramita na Câmara projeto de lei que proíbe a cobrança do despacho de bagagem, a não ser quando o peso total exceder o limite da franquia. Autor da proposta, Cabo Sabino, do PR do Ceará, considera fundamental que os passageiros tenham esse direito. Cabo Sabino é contrário à portaria da ANAC, que foi suspensa pelo Senado e que permitia às empresas aéreas cobrar pelas bagagens despachadas. Para ele, a medida é absurda. A ANAC emitiu essa portaria sob a alegativa que as empresas aéreas iriam, inclusive, baixar o preço das suas passagens, tornando, inclusive, facultativa. Nós não concordamos, porque acreditamos que os preços das passagens aéreas, principalmente numa época como essa, elas sobem muito. Então, é uma questão que o transportador tem que já no seu pacote analisar que quem vai viajar leva uma bagagem. Então, você pagar mais por isso é um absurdo. Estamos apresentando um projeto de lei na Câmara exatamente definindo isso, tratando no Código de Aviação, já dando esse direito aos usuários, tanto para portar 23 quilos de sua bagagem em voos domésticos e o dobro disso em voos internacionais. Economia. A chamada economia colaborativa é a prática de dividir o uso ou a compra de serviços facilitada, principalmente por aplicativos que possibilitam uma maior interação entre as pessoas. Herculano Passos, do PSD de São Paulo, considera importante estabelecer um marco regulatório desse novo perfil econômico. Para que isso ocorra, Herculano Passos pretende incentivar a criação de uma comissão especial para tratar de uma legislação que dê mais segurança jurídica para este novo ramo da economia. É uma coisa nova, moderna, e ninguém sabe muito bem o que pode e o que não pode. E o que nós queremos com essa comissão especial é criar uma legislação para delimitar os deveres e direitos de cada parte. Então nós vamos ouvir os vários segmentos, acolher sugestões, buscando exemplos internacionais que deram certo em outros países. E deste colegiado, desse grupo de deputados, nós devemos sair com um projeto de lei com uma regulamentação benéfica às empresas, aos consumidores, ao país.
Um dos temas mais debatidos e com menos consenso no Congresso é a reforma do sistema tributário. Especialistas são unânimes em dizer que é preciso simplificar a legislação e acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados. Tudo isso sem aumentar a carga de impostos que os brasileiros pagam, hoje em torno de 35% do PIB. A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes sobre o tema. Acompanhe. Na primeira quinzena de fevereiro, logo depois do fim do recesso do Congresso, mais uma proposta de reforma tributária será apresentada, dessa vez pelo deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Rauli foi nomeado relator da reforma tributária em outubro, no lugar do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, que já tinha apresentado um parecer preliminar. A proposta de Moura, por falta de acordo, não chegou sequer a ser votada. Luiz Carlos Rauli acha que dessa vez a reforma vai avançar. Ele já apresentou os pontos principais de sua proposta, que inclui menos tributos e o fim da guerra fiscal, nome que se dá aos incentivos concedidos pelos estados para atrair empresas, o que virou uma disputa em que todos perdem a arrecadação. Para isso, Rauli pretende extinguir o ICMS e outros tributos, como ISS, IPI, PIS e COFINS. Todos eles seriam substituídos por dois impostos, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, e outro que ele chama de seletivo, que incidiria sobre determinados produtos. Quanto maior a alíquota do imposto seletivo, menor a do IVA. Com o IVA, a arrecadação estadual passaria a fazer parte de um sistema nacional, com cobrança no destino, o que, segundo o relator, acaba automaticamente com a guerra fiscal. Quando você eliminar o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e outros tributos incidentes sobre a base de consumo e criar um imposto de valor adicionado e um imposto seletivo, você vai ter que ter um fisco nacional, estadual, né, dos 27 unidades federativas, e passarão a compor um único sistema de tributação, arrecadação, fiscalização. Só o fato de existir isso e cobrar destino acaba com a guerra fiscal da noite para o dia. A bancada da oposição tem uma proposta alternativa, que inclui medidas como uma tributação maior sobre os lucros das empresas, o imposto de renda progressivo e o aumento do financiamento do Fundo de Participação dos Estados. Essa proposta é defendida pelo líder do PT na Câmara, deputado Afonso Florencio, da Bahia. Lucro de grandes empresas, a tributação maior no imposto de renda para os mais ricos e a diminuição da alíquota para a classe média, ou seja, a revisão da tabela de imposto de renda. Tem também a tributação de grandes fortunas e, finalmente, nós pretendemos aumentar o Fundo de Participação dos Estados com 1% em 17 e 1% em 18. A reforma tributária está sendo discutida por uma comissão especial da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Uma boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.